Deus abençoe, meus irmãos, uma boa noite, mais uma vez, na casa do Senhor, estamos agradecidos a Deus pela vida que Ele nos tem dado e pela fé que Ele tem dado a cada um, amém? Somos gratos a Deus. Deus abençoe também aos nossos irmãos, preciosos e amados irmãos, através da internet, no Brasil e fora do Brasil, por toda parte, aonde esta transmissão tem chegado, recebam o Deus abençoe de toda a igreja aqui de Franca. Amém, meus irmãos? A nossa leitura será em São Mateus, capítulo 20, versículo 6. São Mateus, capítulo 20, versículo 6. Nesta noite, estaremos falando sobre o tema Os Trabalhadores da Hora Undécima. Vamos ler. E, saindo perto da hora undécima, encontrou outros que estavam ociosos e perguntou-lhes, por que estais ociosos todo o dia? Disseram-lhe eles, porque ninguém nos assalariou. Disse-lhes ele, ide vós também para a vinha e recebereis o que for justo. Querido e amado Pai Celestial, no teu precioso nome, Pai, mais uma vez, nos rendemos ao Senhor para falar e para ouvir. Fale a cada um de nós, Senhor, através da sua palavra, do teu Espírito Santo, no nome do Senhor Jesus Cristo. Pode assentar, meus irmãos? A minha mensagem nesta noite, ela está fundamentada na mensagem do profeta, o irmão Brana, ao qual vou falar aqui, e também está fundamentada na mensagem do pastor Osmar, intitulada Hora Undécima. Quem desejar ouvir, ela está no YouTube. Amém? E o irmão Brana diz na mensagem, meus irmãos, todos nós sabemos que a hora undécima, 10, é a hora 11, né? Hora undécima, chamada na Bíblia, quer dizer a hora 11, hora undécima, né? 10 mais 1, 11. Está relacionada à hora 11. E os trabalhadores da hora undécima, para os judeus, lá no relógio dos judeus, eles chamavam a hora de undécima. Ela está relacionada, para nós, os gentios, seriam os trabalhadores da hora das 5 às 6 da tarde, a última hora do dia, antes de começar a noite. Então, a hora undécima para os judeus, no relógio dos judeus, representa o horário das 5 às 6 da tarde para os gentios. Amém? É a hora 11 para eles, né? E já no final do dia, na última hora do dia, o pai de família, o Senhor Jesus, sai a encontrar aqueles trabalhadores que estão ociosos ali, sem fazer nada, não apareciam, não estavam trabalhando, estavam quietos, né? E saindo perto da hora undécima, da hora 11, encontrou outros que estavam ociosos, desocupados. Eles não apareciam, meus irmãos. Eles não estavam ali na labuta, no trabalho, eles não tinham trabalho. Eles não foram chamados
para a vinha ainda. E então, o pai de família perguntou-lhes: por que estáis ociosos todo dia? Por que vocês estão ociosos? Estão parados? Não, vamos trabalhar. É hora de trabalhar. Mas, Senhor, já é a hora 1/10. Já é das 5 às 6, já vai acabar o dia. Não, mas vem para a minha vinha. Vem para a minha palavra. Vem para a minha mensagem. Disseram-lhe eles: por que ninguém nos assalariou? Diz-lhes ele: ide, vós também para a vinha, e recebereis o que for justo. Amém, meus irmãos? Vamos chegar lá, né? Se Deus quiser, Deus vai dar graça para nós, e nós vamos chegar lá. Mas vamos na mensagem do profeta agora. Na mensagem, reconhecendo o seu dia e sua mensagem, 1964, a partir do parágrafo 38, o irmão Branham diz assim, prestem atenção, agora, a mensagem do sétimo anjo é para abrir os mistérios dos selos. Então, nessa vírgula aqui, vamos dar uma parada aqui, meus irmãos, que a mensagem do sétimo anjo não foi a primeira e segunda etapa. Certo? Porque a mensagem do sétimo anjo, ela foi manifestada lá em Apocalipse 10, 1-7. Você tem que ver que o irmão Branham posiciona o sétimo anjo da sétima era da igreja e o sétimo anjo de Apocalipse 10. E você tem que perceber que o irmão Branham, ele foi o sétimo anjo, o sétimo mensageiro da sétima era da igreja. Mas a sua mensagem só veio em Apocalipse 10. Porque foi quando o anjo forte desceu do céu. Apocalipse 10, 1. E o irmão Branham diz que aquele sétimo anjo, que tinha o sétimo selo na sua mão, voou diretamente para o irmão Branham. Então, aquele sétimo anjo era que estava trazendo a mensagem. Aquele sétimo anjo, lá no Monte Pôr do Sol, no dia 28 de fevereiro de 1963, ele estava trazendo a mensagem do sétimo anjo. E aquela mensagem do sétimo anjo foi a abertura da palavra, a revelação dos 7 selos. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, quando ele pregar a sua mensagem, cumprir-se-á o mistério de Deus. E o mistério de Deus foi a vinda do Senhor. Então você tem que entender que o irmão Branham, ele foi o sétimo anjo das eras, da sétima era da igreja, porque ele foi o último mensageiro das eras. Não tem outro mensageiro fora do sétimo anjo. Não tem outro profeta fora do sétimo anjo. Só que o irmão Branham, como sétimo anjo, ainda não tinha recebido a mensagem, a sua mensagem. E a sua mensagem veio em Apocalipse 10. Ali que o sétimo anjo veio do céu e materializou no sétimo anjo da terra. Amém? O sétimo anjo de Apocalipse 3, das eras, da sétima era da igreja, era o natural. Os irmãos me entendem? Era o irmão Branham, era o natural, ele era o sétimo anjo da sétima era da igreja, que você vai ver Apocalipse 3. Mas ele ainda não tinha recebido a sua mensagem.
Quando que ele recebeu a sua mensagem? Quando veio aquele 7º anjo, com a constelação de 7 anjos, lá no Monte Pôr do Sol, a nuvem formada por 7 anjos. Então, o irmão Branham diz que aquele 7º anjo celestial era o que tinha o 7º selo, o mistério de Deus. O 7º selo é o mistério de Deus. É a vinda do Senhor. Ele estava trazendo a vinda do Senhor para a terra. Ele estava trazendo, a mensagem do 7º anjo estava sendo trazida para a terra. Foi quando, então, o irmão Branham manifestou, Apocalipse 10, 7. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando tocar a sua trombeta, quando ele pregar a sua mensagem. Isto quer dizer o quê? Primeira e segunda etapa não foi a mensagem do irmão Branham, como 7º anjo. Primeira e segunda etapa, ele manifestou Malaquias 4, 5 e 6. Restaurou tudo aquilo que foi pervertido durante as eras. Mas a mensagem do irmão Branham, a mensagem do 7º anjo, ela é a terceira etapa. Ela é a abertura da palavra, a revelação dos 7 selos, que é a mensagem do 7º anjo. Não primeira e segunda etapa. Primeira e segunda etapa, ele estava manifestando Malaquias 4, 5 e 6. Primeira e segunda etapa, ele estava manifestando São Mateus 17, 11. Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Mas a sua mensagem foi a mensagem do 7º anjo, foi a abertura da palavra, a revelação dos 7 selos, a revelação dos 7 trovões. Então os irmãos podem entender aqui, reconhecendo o seu dia e sua mensagem, 1964, depois que o irmão Branham já havia revelado os 7 selos em 63. É muito claro isso para mim, tem que ser claro para nós. Não basta ser claro para mim, tem que ser claro para nós. Amém? Está claro? Os irmãos entenderam? Levante a mão. Qualquer dúvida depois me procure. Amém? Eu quero ajudar cada irmão, porque estamos juntos nessa caminhada. Estou aqui para servir os irmãos. Não estou aqui para aparecer para os irmãos. Eu estou aqui para trabalhar para os irmãos, ajudar os meus irmãos, dentro daquilo que Deus me deu, dentro daquilo que eu aprendi com o pastor Osmar, eu aprendi com o profeta, eu aprendi com Jesus. Então, note, agora, a mensagem do 7º anjo é para abrir os mistérios dos selos. É claro, não é a primeira e segunda etapa, é a terceira etapa. Chamando os trabalhadores gentios da 10ª hora. Chamando os trabalhadores gentios da 10ª hora para receberem o mesmo pagamento que os trabalhadores da primeira hora receberam. Vamos parar por aqui também. Então, meus irmãos, a mensagem que chama os trabalhadores da 10ª hora é a terceira etapa. Primeira e segunda etapa do irmão Branham não estava chamando os trabalhadores da 10ª hora. Amém? Em todo o tempo, a primeira e segunda etapa não estava chamando os trabalhadores da última hora, os últimos trabalhadores, meus irmãos, para fazer os últimos serviços, os últimos trabalhos.
na vinha do Senhor, no povo do Senhor. Os irmãos me entendem? Então o irmão Branham, ele foi o primeiro trabalhador da hora undécima, porque ele revelou a terceira etapa. É a terceira etapa que chama os trabalhadores da hora undécima, da última hora. Porque a terceira etapa é a última mensagem. Já é a hora undécima, é a última hora. É a última mensagem, a última hora, é o último anjo, e é a mensagem, a terceira etapa é que chama. Porque a terceira etapa é o pai de família. A terceira etapa é Jesus, meu irmão. Por isso que o sétimo selo foi a segunda vinda de Jesus, manifestado em carne, manifestado no irmão Branham, no sétimo anjo. Então, a terceira etapa é que chama os trabalhadores, os últimos trabalhadores, para fazer os últimos trabalhos para Cristo na terra. Nós já pregamos sobre isso, né? Os últimos atos do Espírito Santo na igreja. Os últimos atos do Espírito Santo. Ele chama os últimos trabalhadores, os trabalhadores da hora undécima. Assim como lá no Pentecostes, foi os primeiros atos do Espírito Santo. Ele estava chamando os primeiros trabalhadores, lá na primeira era da igreja. Os irmãos entendem? Lá no Pentecostes, quando o Espírito Santo desceu, ele estava assalariando os primeiros trabalhadores. E Pedro já desceu do cenáculo doidinho para trabalhar. Arrependei-vos, varões, irmãos. E quando o Espírito Santo chama, e você vai ver Pedro, você vai ver os apóstolos, você vai ver Paulo, os primeiros trabalhadores, lá na primeira era, meu irmão, na era primitiva, na era de Paulo, Deus chamando os trabalhadores com a mensagem do dia. Deus chama os trabalhadores com a mensagem da hora. Deus chamou os trabalhadores da primeira era com a mensagem da primeira era, a mensagem de Paulo. Deus chamou os trabalhadores da segunda era com a mensagem de Irineu. Deus chamou os trabalhadores da mensagem de Martim, da terceira era com a mensagem de Martim, da quarta era com a mensagem de Columba, da quinta era com a mensagem de Lutero, da sexta era com a mensagem de Wesley, da sétima era com a mensagem do irmão Branham. E qual era a mensagem do irmão Branham? Fale mais alto, meus irmãos. Terceira etapa. Amém? Isso é maravilhoso, meus irmãos. Graças a Deus. E Deus chamou o irmão Branham para pregar a terceira etapa. E o irmão Branham pregou a terceira etapa no seu dia. Irmão Branham, na mensagem Os Ungidos dos Últimos Dias, parágrafo 262, tradução da Voz de Deus, o irmão Branham diz: a terceira etapa foi a abertura da palavra, a revelação dos 7 selos. Só que depois que o irmão Branham partiu, meu irmão, 40 anos, não apareceu ninguém mais para pregar a terceira etapa. Ninguém queria trabalhar para Jesus na terceira etapa. Você quer pregar a terceira? Apareceu grandes pregadores, meu irmão, grandes homens. Lá na América, grandes homens aqui no Brasil, grandes trabalhadores, eram pregadores, eram pastores, eram evangelistas. Mas o pai de família falou: vem para a minha seara. Eu preciso pregar a terceira etapa.
Eu preciso que alguém para trabalhar para mim, para pregar que o novo nome é Brana. Eu preciso de alguém para trabalhar para mim, pregar que o Cordeiro saiu do trono. E os grandes homens dos Estados Unidos, ninguém quis trabalhar para Jesus, meu irmão, não quiseram assalariar com o Senhor. E levantou grandes homens no Brasil, e pregavam primeira e segunda etapa, mas não é a mensagem da 10ª hora. Aí Deus olhou lá da eternidade e viu o pastor Osmar ocioso. Ocioso. 30 anos indo no encontro de Goiânia. 30 anos indo no encontro de Goiânia, meu irmão. Ninguém colocava ele para pregar. Pregou duas vezes. Uma vez lá em Goiânia. Ocioso. Desocupado ali, sem ter o que pregar, sem ter aonde pregar, o que pregar. E Deus olhou para ele e falou: você quer trabalhar na minha vinha, pastor Osmar? Você quer pregar 3ª etapa? Eu vou te mostrar aqui, ó, vem cá, ó. O Cordeiro saiu do trono. O novo nome é Brana. O último eleito já entrou. Ah, meus irmãos, o pastor Osmar falou: eu vou trabalhar, é agora. E no ano 2000, meu irmão, Deus estava chamando outro trabalhador da hora 10ª. Quem chama os trabalhadores da última hora é a mensagem, meu irmão, é a 3ª etapa, é a revelação dos selos, é a revelação dos trovões, é que chama os trabalhadores, é que chama o povo para crer. Porque o irmão Brana diz: se tem o homem da hora, tem o povo da hora. Se tem o homem da hora 10ª, tem a igreja da hora 10ª. É a vinha do Senhor, meu irmão. Ei, glória a Deus. Vamos continuar aqui na leitura, né? Reconhecendo seu dia e sua mensagem. Vamos continuar aqui. Vem agora. Jesus ensinou isso. Ele disse que havia algumas pessoas que saíram para a colheita. Elas foram contratadas. E quando elas foram de manhã cedo, elas receberam 1 hora, 1 centavo por dia. E então, ao meio-dia, alguém mais veio e foi trabalhar. E então, na 10ª hora, aquela é a última hora do dia. Alguém entrou e recebeu a mesma remuneração que os da primeira hora do dia. Receberam. A última hora. Parágrafo 39. Isso é tão perfeito como os mensageiros da primeira hora com a palavra, com o evangelho, com a verdade. Eles entraram no dia de Pentecostes. Depois, houve uma era negra que os impediu. Então, na metade do dia, Lutero e Wesley e eles entraram. E daí deve haver uma mensagem do entardecer e receber a mesma coisa que eles receberam no princípio. A mensagem do entardecer é para restaurar. A mensagem do entardecer é para restaurar. Trazer de volta a mesma coisa outra vez. Então, meus irmãos, os trabalhadores da última hora vão receber a mesma recompensa que os trabalhadores da primeira hora. A mesma recompensa. Os trabalhadores do tempo de William Branham vão receber a mesma recompensa que os trabalhadores da era de Paulo. Aí eu quero que os irmãos vão comigo, lá na visão que o irmão Branham teve, quando ele saiu do corpo ali e entrou no paraíso. E o irmão Branham, então,
perguntou, né? Os de Paulo estão aqui? Os de Paulo entraram? E uma voz respondeu, sim, os de Paulo entraram. Paulo entrou, e os de Paulo entraram. Aí o irmão Branham respondeu, eu tenho pregado a mesma coisa que Paulo pregou. Eu tenho pregado a mesma mensagem de Paulo. A mensagem do entardecer é para restaurar, trazer de volta a mesma coisa, a mesma doutrina de Paulo e William Branham pregou. O mesmo batismo em nome de Jesus Cristo que Paulo pregou, o William Branham pregou. A mesma doutrina nas igrejas que Paulo pregou, o William Branham pregou. Então, o irmão Branham lá falou, eu tenho pregado a mesma coisa que Paulo pregou. E se Paulo entrou, eu também entro. E se os de Paulo entrou, os de Branham também entram. E então, uma multidão falou com uma só voz para o irmão Branham, nisto estamos confiados, irmão Branham, nisto estamos confiados, irmão Branham, recebendo a mesma recompensa. Os da última era, recebendo a mesma recompensa com os da primeira era. Amém, meus irmãos? E se você continuar a leitura, no capítulo 20 de São Mateus, no versículo 12, você vai ver dizendo, estes derradeiros, eu estou continuando a leitura, estes derradeiros trabalharam só 1 hora, e tu igualaste conosco, que suportamos a fadiga e a calma do dia? Mas ele respondendo disse a um deles, amigo, não te faço injustiça, eu não ajustaste tu comigo um dinheiro? Toma o que é teu e retira-te. Eu quero dar a este derradeiro tanto como a ti. Ou não me é lícito fazer o que quiser do que é meu? Ou é mau o teu olho, porque eu sou bom? Assim, os derradeiros serão os primeiros. Os derradeiros serão os primeiros. E os primeiros serão os derradeiros. Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Por isso que você tem que ver, meus irmãos, que a ressurreição começa dos derradeiros. A ressurreição começa com os da 7ª era da igreja. A ressurreição começa com o Branham e o pastor Osmar. E os da era. E os que creram na mensagem do dia. Por isso que os derradeiros ressuscitarão primeiro. Os derradeiros serão os primeiros. Os últimos serão os primeiros. Recebendo a mesma recompensa que os de Paulo vão receber, a ressurreição. A mesma recompensa, a ressurreição, meu irmão. Ele não prometeu ressuscitar lá os da primeira era? Ele prometeu ressuscitar os da primeira era. Mas eles tiveram que... O trabalho deles foram árduos, eles foram mortos. Apanharam, sofreram, foram perseguidos, castigados. Os da primeira era, você vai ver ali, lançado nas fogueiras, lançado nas arenas, meus irmãos. E nós estamos aqui assistindo o culto, ventilador, tranquilo, abençoados, amém? Mas nós vamos receber a mesma recompensa, meu irmão. Agora eu quero que os irmãos notem que existe o relógio dos judeus, existe o relógio dos gentios, existe o calendário dos judeus, existe o calendário dos gentios, amém?
A hora 1/10 para os judeus representa das 5 às 6 da tarde, né? Do dia, da tarde. E eu quero que você veja que existe o relógio de Deus. E eu vou falar agora no relógio de Deus, amém? Pode ver que o irmão Brana, ele vem falando que o evangelho, ele vem como o sol. Durante o dia, durante as eras. Foi o evangelho, né? Ele nasceu lá no leste, com Jesus, e ele se pôs aqui no oeste, com o irmão Brana. Com Jesus, no irmão Brana. O mesmo evangelho, ele veio. Passou pela Alemanha, passou pela Inglaterra. Quando chegou na Inglaterra, quando chegou nos Estados Unidos, lá no irmão Brana, cumpriu Zacarias 14:7. Mas no entardecer haverá luz. Irmão Brana diz que entardecer é luz na América, é a mensagem na América, é a mensagem no oeste, nos Estados Unidos. Note que Brasil não é oeste. O oeste é americano. É luz, a palavra, a mensagem na América. E a mensagem do irmão Brana foi a luz do entardecer. É o que o irmão Brana está dizendo aqui, ó. No final do parágrafo 39 da mensagem, reconhecendo seu dia e sua mensagem. A mensagem do entardecer para restaurar. Trazer de volta a mesma coisa outra vez. Amém? Aí na mensagem O Sinal, 1963, parágrafo 74, parte A, o irmão Brana diz assim: e este é o entardecer da era em que estamos vivendo. Este é o entardecer para a igreja. Este é o entardecer para mim. Este é o entardecer para a minha mensagem. Estou morrendo, eu me vou, estou saindo, no entardecer do Evangelho. A mensagem do entardecer de irmão Brana era Malaquias 4. Era restaurar todas as coisas. Era São Mateus 17:11, amém? Primeira e segunda etapa, a mensagem do entardecer. E você tem que acompanhar o relógio de Deus, o tempo de Deus, que veio durante as eras, chegou no entardecer, na hora 1/10, das 5 às 6 da tarde, o entardecer, a hora que o sol está se pondo, a hora 1/10 no tempo do irmão Brana, na 7ª era da igreja, no tempo do irmão Brana, na hora 1/10, no tempo da hora 1/10. Só que nós não estamos hoje no relógio de Deus no entardecer. Nós cremos na mensagem no entardecer. Por quê? Porque o próprio irmão Brana, acompanhando o relógio de Deus, o tempo de Deus, na mensagem A Festa das Trombetas, 1964, parágrafo 276. O irmão Brana diz assim: e eu olhei para cima, e são 12 horas. A hora da meia-noite está aqui, amigos, sobre nós. Estão vendo quão perfeita é a Escritura? Perfeitamente como isto. Então, o irmão Brana mostra o tempo do entardecer, e o irmão Brana mostra também o tempo da meia-noite. Porque o tempo do entardecer foi sua primeira e segunda etapa. Mas o tempo da meia-noite foi quando Cristo veio. À meia-noite ouviu-se o clamor. Aí vem o esposo. Então, quando Cristo veio para revelar os 7 selos, no relógio de Deus, era meia-noite. Já não era entardecer mais. Porque foi quando o esposo veio, Cristo veio, para revelar os selos.
Por isso que você vai ver, meus irmãos, você vai ver que é um espaço de tempo que Deus, no relógio de Deus, acontece, termina um e já começa o outro. Você pode ver que lá no Monte Pôr do Sol, entardecer no Monte Pôr do Sol, o esposo veio, Cristo, e quando os selos foram revelados lá no tabernáculo branco, já era meia-noite. E quando Cristo veio, a revelação de 7 selos, lá no tabernáculo branco, o qual, o irmão Brana diz, a hora da meia-noite está aqui, amigos, sobre nós. Estão vendo quão perfeita é a Escritura? Perfeitamente como isso. Então, quando os selos foram revelados, em 63, já era meia-noite. Os irmãos estão me entendendo? Cristo veio no Monte Pôr do Sol. Mas quando os selos foram revelados no tabernáculo branco, já era meia-noite. Porque foi lá que ele foi revelado, para a igreja, para o povo. Foi lá que ele se deu a conhecer. Foi lá que ouviu-se o clamor. Não foi lá no Monte Pôr do Sol. Lá no Monte Pôr do Sol, o irmão Branham não gritou lá. Aí está o esposo. Não. Aonde o irmão Branham revelou o Cristo, aonde o irmão Branham revelou o esposo, aonde o irmão Branham revelou os 7 selos, foi lá no tabernáculo Branham, do dia 17 de março ao dia 24 de março. Então você tem que acompanhar, que Deus não para, meu irmão. O relógio de Deus não para, o seu relógio não para, o meu relógio não para. E então, aquela mensagem da terceira etapa é a mensagem da meia-noite, dos selos revelados. Quando veio o ministério de João, quando veio o ministério do pastor Osmar, quando manifestou Apocalipse 10, 8 a 11, o próprio pastor Osmar diz que nós já estamos na madrugada. Quando ele começou a pregar a terceira etapa, lá no ano 2000, já era madrugada, meu irmão, já tinha passado a meia-noite. Meia-noite foi no tempo do irmão Brana. Meia-noite foi lá no tabernáculo Brana, quando os selos foi revelado. Mas quando a mensagem foi profetizada outra vez aqui no Brasil, que mensagem? Não a primeira e segunda etapa, a terceira etapa. Terceira etapa não foi profetizada outra vez em Goiânia. 200 e tantos pregadores, pastores, ninguém quiseram trabalhar para o Senhor da Seara. Pregar terceira etapa. Ninguém quis trabalhar na última hora, meu irmão. Aí Deus pegou o pastor Osmar, e ele foi outro trabalhador da hora 1/10. Por quê? Pastor Osmar. Porque o pastor Osmar profetizou outra vez. Ele pregou a mesma coisa que o irmão Brana pregou. Ele profetizou outra vez os 7 selos, 7 trovões, o novo nome, tudo que o irmão Brana revelou. Porque a mensagem chamou ele para trabalhar na última hora, na hora 1/10. E você vai vendo ali os trabalhadores da hora 1/10, meu irmão. Não é primeira e segunda etapa, não é trabalhador da hora 1/10. Trabalhador da hora 1/10, da última hora, da última mensagem, da terceira etapa. É pregador que prega a terceira etapa. E você vai ver que foi só o irmão Brana na América. Por quê? Você sabe disso, meu irmão, que de dia já é difícil arrumar gente para trabalhar, imagine de noite. Não é qualquer um que trabalha de noite, meu, ainda mais trabalhar de madrugada. Mas o pastor Osmar acordou, lavou assim, Senhor, chama eu vou, Senhor, eu vou, Senhor. Pastor Osmar não teve preguiça não, meu irmão. Pastor Osmar não teve medo de pregar a terceira etapa não, meu irmão. Porque a terceira etapa chamou o pastor Osmar para trabalhar para Jesus,
para pregar terceira etapa, pregar novo nome. Os trabalhadores dão 10ª hora. Irmão Brana, depois você não vê mais ninguém. Você não vê, ué. O que eu posso? Eu não consigo ver. A hora que eu ver alguém pregar o que o pastor Osmar pregou, desde o ano 2000, igual o irmão Brana pregou, é mais um. Mas o pastor Osmar, em 23 anos, que ele pregou a terceira etapa, ele mesmo falou. Antes dele, ninguém pregava 7 trovões. Antes dele, ninguém pregava novo nome. Todo mundo tinha medo de falar do novo nome, meu irmão. Eles falavam assim, novo nome é lá no céu. Nós vamos saber do novo nome só quando é o arrebatamento. Outros tinham medo. Eles não sabiam nem o que era 7 trovões. Ninguém pregou 7 trovões antes do pastor Osmar. O único que pregou foi o William Marrão Brana. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Você está feliz? Festa das trombetas, ou melhor, estamos terminando. Vamos ler agora a mensagem O Selo de Deus, parágrafo 276, 1954. Parágrafo 276, parte A. O irmão Brana diz assim: agora observem-no, disse, esperem, até o quê? Que o povo, aleluia, que o povo da hora 1/10 pudesse entrar. Agora observe, no tempo do irmão Brana, agora, meus irmãos, observem-no, disse, espere até que o povo da hora 1/10 pudesse entrar. Quando que o povo da hora 1/10 entrou? Entrou no ano 2000, meu irmão. O irmão Brana estava lá nos Estados Unidos, falando, observe, meus irmãos, falando para os americanos, falando para o tabernáculo Brana de Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, lá no tabernáculo Brana. O irmão Brana estava falando para eles, observem-no, disse, esperem, até que o povo da 1/10 hora, vai ter um povo da 1/10 hora, porque Deus ia levantar mais um trabalhador da 1/10 hora no Brasil, meu irmão. Não levantou na África, não levantou na África, meu irmão, não levantou em Porto Rico. Deus levantou um trabalhador da 1/10 hora no Brasil. Esperem, observem, até que o povo da 1/10 hora, da hora 1/10 pudesse entrar. Foi quando nós entramos, meu irmão. Por isso você vê que povo você é. Vocês são os trabalhadores da hora 1/10, da última hora. Os últimos crentes, os últimos membros da família Brana que entraram. A última chamada dos gentios. A última chamada dos gentios. Houve a primeira chamada, meus irmãos, foi no tempo do irmão Brana, mas no tempo de João, Apocalipse 10, 8 a 11, foi a última chamada dos gentios. Deus fez chamada no Brasil, meu irmão, e quando o Senhor fez chamada, você disse, eis-me aqui, Senhor. Os trabalhadores da hora 1/10, o povo da hora 1/10, meu irmão, aleluia. Agora eu queria só colocar aqui, né, para nós terminarmos, depois que o pastor Osmar partiu, aí você vai encontrar aqui, né, a própria escritura, São Mateus 20, versículo 6, e saindo perto da hora 1/10, encontrou outros que estavam ociosos. Aí Deus achou um diácono que estava ocioso ali fora. Deus achou um pastor que estava ocioso lá em Mogi das Cruzes.
Deus achou outro trabalhador, estava ocioso, lá em Araxá, estava lá desocupado, um baixinho desocupado. Deus achou outro que estava desocupado lá no Belém. Ninguém aparecia, ninguém via. Aí Deus foi lá no meio do mangal. O que você está fazendo aí, rapaz? Eu estou tirando caranguejo, Senhor. Não. Vem trabalhar na minha vinha. Vem pregar a terceira etapa. E saindo perto da hora 1/10, encontrou outros. Não é um só, é outros. Foi o irmão Brana, foi o pastor Osmar. Outros é aqueles que pregam a mesma coisa que o profeta pregou. Outros, da hora 1/10, é que pregam a terceira etapa. Outros trabalhadores da hora 1/10 é aqueles que pregam os 7 selos revelados, na mesma revelação que o pastor Osmar pregou, que o irmão Brana pregou. O pastor Osmar pregou a terceira etapa na mesma revelação que o irmão Brana pregou. E cada um de nós que estávamos ociosos, desocupados, sem ter o que fazer, sem ter o que pregar, Deus levantou esses trabalhadores, a última chamada, meu irmão, os últimos trabalhos, e Deus levanta quem? Disseram-lhe, encontrou outros que estavam ociosos e perguntou-lhes, por que estáis ociosos todo dia? Pastor Osmar não me põe para pregar? Eu estou ocioso, senhor. Eu fiquei ocioso lá fora há muito tempo. Ia nos encontros, o pastor Osmar não chamava o pastor Ivair para pregar. Não chamava o pastor Josué para pregar. Não chamava o pastor Orlando para pregar. O pastor Orlando estava ocioso. Aí Deus falou para ele, rapaz, quantos anos você tem? Eu esqueci a idade dele, né? Não importa a idade não, você vai agora trabalhar na terceira etapa. Agora você vai fazer live das 5 às 6 da manhã, na hora 1/10 da noite, meu irmão. Se tem a hora 1/10 do dia, tem a hora 1/10 da noite. Se tem às 5 horas da tarde, tem às 5 horas da manhã. Se tem a hora 1/10 do dia, tem a hora 1/10 da noite. Aí Deus pega o pastor Orlando, começa agora todo dia, fazer live de oração, de pregar a palavra de Deus, trabalhando na vinha do Senhor. Pega o pastor Josué, trabalhando na vinha do Senhor. Pega o pastor Vair, pastor Sebastião, pastor Sinival, os trabalhadores da hora 1/10, os trabalhadores da terceira etapa, os trabalhadores dos 7 trovões revelados, meus irmãos. Querido Pai Celestial, no nome de Jesus Cristo, te agradecemos pela palavra nesta noite, Senhor, porque ela não veio de mim, mas veio do Senhor. E somos gratos a Ti, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.